Bom dia, bom dia. Bom dia, Carol. Seja muito bem-vinda. Tô só fixando aqui o tema da live de hoje. Mais uma live aqui pra cota. Eu vou já começar com o conteúdo. Só, pronto, deu certo. Fixando aqui o link, que é pra ninguém esquecer, né? Bom dia, seja muito bem-vinda. Gente, sexta-feira, né? Uma sexta-feira diferente, uma sexta-feira todo mundo em casa, todo mundo com suas famílias, estudando, fazendo seja lá o que for. Mas é uma sexta-feira, né? Não deixa de ser a sexta. Antes da gente começar a live, enquanto o pessoal vai chegando, deixa eu fazer aqui um aviso para vocês. Meninas que já estão lá no grupo do Telegram, já foram liberadas 8 aulas, né? Vocês viram, e hoje eu vou liberar mais 3 aulas lá no grupo para vocês, certo? Como assim, Yara? Que eu não tô no Telegram e eu não sei que aulas são essas. Eu tenho um curso fechado que é a Oficina de Projeto Digital e eu tô liberando essas aulas agora nesse período da quarentena. Eu resolvi liberar essas aulas de forma gratuita para que vocês estudem, né? Para que a galerinha, as decoradoras aprendam a fazer projeto digital e com isso consigam voltar desse período agora de corona, né? Quando tudo isso acabar, vocês consigam voltar para esse mercado com essa carta na manga. Porque o projeto digital ele me ajudou muito no início. Então, eu tô liberando essas aulas gratuitas, tá lá no canal do Telegram. Já foram liberadas 8 aulas, tá? 8 aulas do curso. Ah, Yara, mas aí eu abri lá e eu não vi nenhum projeto digital logo de cara. Não me deparei de cara com nenhum projeto digital. Por quê? Porque o que eu tô liberando para vocês é um curso. E como todo curso, são aulas que vão em sequência, tá? Então não adianta eu liberar para vocês uma aula lá. Ah, vou começar logo fazendo um projeto digital, sendo que tem um monte de configurações básicas que é necessário que vocês entendam para fazer esses projetos digitais. Então, as primeiras aulas, assim como eu libero lá no curso, elas estão sendo liberadas lá no Telegram, tá? Então, quem quiser entrar no grupo do Telegram, já sinta-se convidado. Foram liberadas 8 aulas já, e hoje eu vou liberar mais 3 aulas, porque são aulas menores, então já dá para liberar 3. Quando as aulas elas são um pouquinho menores, aí eu já libero mais de uma por dia. Quando são aulas maiores, com mais conteúdo, aí eu libero uma, duas no máximo. Tem dias que eu libero só uma. Essa liberação dessas aulas está sendo feita de forma aleatória à medida que eu vou vendo que dá para ir liberando para vocês, dá para vocês irem assistindo e compreendendo e treinando, tá? Então, era esse o aviso que eu queria dar para vocês. Só para vocês terem noção, das 8 aulas que já foram liberadas. Primeira aula, conhecendo PowerPoint. Segunda, como salvar os arquivos. Terceira, símbolos gráficos. 4, fontes, onde que eu baixo as minhas fontes. Coloquei lá também uma biblioteca de fontes para as meninas baixarem, instalarem nos seus computadores. Então tá tudo bem legal. Buscando desenhos na internet, como retirar o fundo de uma imagem no PowerPoint, porque às vezes a gente baixa uma imagem, precisa de um personagem, e aí baixa lá uma imagem, e a imagem ela vem com um fundo, né? E aí o que a gente faz? Ah, mas eu preciso só do personagem. Aí você vai lá e você retira aquele fundo daquela imagem, dá pra fazer isso no PowerPoint, e trabalha só com o desenho do personagem que você realmente tá querendo ali daquela imagem. Opções de plano de fundo, e estampas no PowerPoint. A de ontem, né, que foi liberada ontem, foi a de estampas. E aí a gente fez a aula ensinando a fazer uma estampa do Mickey com alguns desenhos que inclusive eu retirei da internet. Não foram desenhos que eu fiz, eu retirei da internet, busquei lá no Google, né? Peguei lá umas imagens e fiz essa estampinha do Mickey, tá? Hoje vai ser liberada configuração de formas, as formas do PowerPoint que a gente utiliza para tudo, tanto para fazer os projetos digitais como para desenhar personagem, desenhar tudo. Tudo que a gente for desenhar no PowerPoint, a gente utiliza essas formas. E aí a gente vai aprender a configurar elas hoje, fazer edição de pontos dessa figura
e as ferramentas de texto, como é que a gente faz aqueles efeitos 3D, 2D, todo jeito lá dos textos, tá? Hoje vão ser liberadas essas 3 aulas. E aí, só queria dar esses avisos pra vocês, pra deixar vocês bem atentas, tá? Então, minhas amoras, eu terminei esse aviso, vou começar. Não vou me estender muito agora nesse início, exatamente para dar tempo eu comentar tudo que eu quero comentar com vocês. A live de hoje eu decidi fazer sobre como definir o nome da sua empresa de festas. Por que isso? Porque uma das coisas que eu acho essencial, que eu acho super importante para quando você está começando qualquer negócio, é você definir o nome desse negócio. Quando eu comecei a trabalhar com festas, o que foi que aconteceu? Eu só fazia as decorações do pessoal da família e ficava dizendo, tô trabalhando com festas. Dizia para as pessoas que eu via, né, dizia, tô trabalhando com decoração de festas e tudo. Mas eu não tinha rede social, eu não tinha nome da minha empresa, eu não tinha nada. Eu só tinha a boca mesmo de dizer que eu trabalhava, que eu estava fazendo. Agora eu estou trabalhando com decoração de festas também. E nesse período eu não tinha cliente, eu continuava sempre fazendo as festas das pessoas da família. Eu não consegui ter nenhuma cliente. Quando foi que eu comecei a ter cliente? Quando eu parei, sentei e disse, não, agora vamos fazer esse negocinho aqui direitinho. Agora eu vou transformar, né, esse meu desejo em uma empresa, eu vou oficializar esse negócio. Agora vai ser uma empresa com nome, com logomarca, com tudo direitinho. Vou tornar esse negócio realmente profissional e não um negócio de qualquer jeito, como estava antes. E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer isso, a partir do momento que eu comecei a deixar isso, tornar isso mais profissional, eu mesmo fui levando isso mais a sério também. Porque a gente, no início, a gente mesmo tende a achar que, não, isso aqui é um bico que eu tô fazendo, eu tenho um outro trabalho e a decoração de festas é um bico. E aí, quando você trata assim, automaticamente as outras pessoas vão tratar do mesmo jeito também. E cliente, né? Cliente é cliente. Ninguém, é muito difícil, eu não vou dizer ninguém porque eu não gosto de generalizar nada, mas é muito difícil uma pessoa contratar uma pessoa que além dela não conhecer, que faça aquilo ali, que não faça aquele serviço como uma atividade profissional, que faça só como algo extra, como algo profissional. Gera mais credibilidade quando você tem um nome, quando você tem as redes, quando aquilo ali realmente tá com aquela carinha de profissional, tá? Então, uma das primeiras coisas que eu acho super importante e que não é fácil é definir um nome. Eu passei, o nome da minha empresa agora, minha empresa se transformou em grupo. É o grupo Olin. Antigamente era Talismã. Eu disse pra vocês que eu ia dizer o nome, né? Então eu vou dizer os nomes pra vocês e vou resumir aqui basicamente o que foi que aconteceu, porque que eu precisei mudar de nome. O nome antigo da minha empresa era Talismã. Talismã Festas. E aí eu tinha Instagram, tinha tudo, defini esse nome e tal, porque eu achava que era muito legal, porque o que significa talismã? Talismã é um objeto que ele dá o poder da pessoa de realizar algum desejo. E era exatamente o que eu via nas festas. Eu ia realizar o desejo da minha cliente. Ela dizia como que queria e eu ia lá, trabalhava e fazia a festa do jeitinho que ela queria, tornar aquele sonho ali realidade. E eu achava que tinha tudo a ver, e tinha tudo a ver. Só que o que foi que aconteceu? Eu só fazia decoração e personalizados, tá? Era isso que eu fazia. E aí, com o tempo, o que foi que aconteceu? No final do ano passado, eu resolvi colocar confeitaria também, parte de bolos e docinhos, para inclusive conseguir fechar alguns pacotes com as minhas clientes, fechar alguns pacotes já de confeitaria, né, da parte, incluindo o bolo e incluindo docinhos também, incluindo toda essa parte. E aí, quando eu fui criar, eu não queria misturar isso, não é recomendado que você misture tudo isso, todas essas informações na mesma rede social, tá? O que é recomendado? Eu tenho uma confeitaria e eu tenho decoração. Então, vai ser uma rede social para decoração e uma rede social para confeitaria. E aí, quando eu fui fazer isso, quando eu fui criar essas novas redes sociais, né? Eu fui fazer uma pesquisa mais aprofundada na internet e eu vi que tudo que você imaginar na sua vida já existe com o nome Talismã.
posto de gasolina, decoração, buffet, doceria, tudo, 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 do ramo de festas e de qualquer outro ramo também. Tudo que você pesquisar na internet já tem com esse nome talismã. E eu entrei assim um pouquinho em desespero, só que eu disse, não, calma, eu vou parar agora, eu vou sentar. Agora é a oportunidade de eu parar, sentar, definir um nome bem diferentão, mas que tem a ver com a essência da minha empresa, né? Que tem a ver com o ramo de festas, que tem a ver com festas, com a minha visão, com os meus valores da minha empresa e tudo mais. E comecei a rabiscar alguns nomes, né? Comecei, todo nome que me vinha à cabeça eu rabiscava. Mas todo nome que me vinha à cabeça, que eu salvava quando eu ia pesquisar na internet, já tinha. Então foi uma tarefa muito árdua, muito árdua. E eu nunca quis colocar, eu poderia colocar Yara Fernandes, né? Yara Fernandes Decoração, Yara Fernandes Confeitaria, Yara Fernandes Personalizados, o que eu quiser com o meu nome, seria mais fácil. Mas eu não quis, eu optei por não colocar com o meu nome. Então, nesse processo que durou aí mais ou menos um mês, por incrível que pareça, foi um processo bem demorado, tava sugando todas as minhas energias, mas durante esse processo, né, eu anotei algumas técnicas, algumas dicas, algumas ideias de como fazer essa pesquisa, de como, né, ter ideias para criar esse nome. E aí eu vou compartilhar essas ideias, essas dicas com vocês, para ajudar vocês, porque realmente é uma coisa muito importante. Eu recomendo que vocês façam isso. Eu não tenho o nome da minha empresa ainda, muito menos logomarca, muito menos rede social, Yara. Então, gente, eu recomendo que esse é o momento de você parar, pega essas ferramentas, essas dicas que eu vou passar para vocês, vai analisando, vai pensando nelas com carinho, né? E vai pensando em algum nome que seja legal, vai começando a pensar no nome, que é o primeiro passo é tu definir o nome da tua empresa. Depois que tu define o nome, aí tu vai pra logomarca. Depois da logomarca, aí tu já tem o nome logomarca. Então agora eu já posso criar as redes sociais. E aí depois você vai produzir conteúdo para essas redes sociais para você ir divulgando o seu trabalho, tá? Esses conteúdos logomarca e redes sociais a gente fala em um outro momento. Eu já ia perguntar esse detalhe, porque a minha marca é o meu nome. Pronto, não tem problema nenhum, Danilo, você colocar o seu nome. É super bacana, né? Porque eu optei por não colocar o meu. Eu não sei nem te dizer assim o porquê. Eu simplesmente, no tempo que eu tava pensando, eu disse, mas por que eu não quero botar meu nome? Não tem assim uma justificativa de eu não querer, mas é simplesmente eu não quis, sabe? Eu queria um nome diferente. E aí, antes de eu começar a falar, né, pra não fazer suspense, o nome da minha empresa agora é Olin. E o que significa Olin? Olin significa era uma vez em latim. Era uma vez foi um dos primeiros nomes que eu pensei. E aí eu disse, mas tem tudo a ver, porque era uma vez uma festa, era uma vez a história do aniversariante e tal, não sei o que. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Aí só que já existe tudo com esse nome era uma vez também. E aí eu tive essa dificuldade, guardei esse nome, mas comecei a pensar em outros, porque era uma vez já não dava certo. E aí quando eu vi que todo nome, eu cheguei numa etapa assim de saturação da minha mente, que eu não conseguia mais pensar em nada. E aí eu disse, não, vou começar agora a pegar esses nomes que eu gosto, esses nomes que eu acho legal. Vou começar a pesquisar eles em outros idiomas. E aí eu comecei a pesquisar em outros idiomas, em inglês. Em inglês também já tem muita coisa, mas pesquisei em inglês, em espanhol, francês, que eu acho muito bonito francês, só que francês são nomes muito estranhos, né? E aí fica difícil da pessoa pronunciar, difícil da pessoa escrever, então acabou que não dando certo o francês. E aí quando eu cheguei no latim, eu achei Olin, e aí ficou super legal, tá? Deu super certo. Já estou me acostumando. O meu desenho da minha logomarca, eu não precisei mudar, eu mantive o desenho, só mudei mesmo o nome dentro. Ficou super legal e ficou dentro, né, do propósito que eu queria. Ficou dentro do que eu queria, tá? Mas vamos lá. Como definir o nome da minha empresa de festas? Vou começar com algumas dicas. Quem não está com papel e caneta aí,
já pega o papel e caneta para vocês anotarem algumas coisas, porque realmente vai ser bem bacana. São alguns tópicos legais para vocês anotarem, porque pode você esquecer, né? São ideias. São ideias para você pensar com carinho quando você for criar o nome da sua empresa. E aí pode ser que eu fale alguma coisa aqui que você esqueça depois, tá? Então, a primeira que eu coloquei aqui foi: pense em coisas que tenham a ver com você. Objetos de expressões nas quais você se identifica. Como assim, Yara? No meu caso, Era Uma Vez. Era Uma Vez é um nome que eu achei super legal. É uma expressão que eu acho super legal. E que eu queria muito que fosse o nome da minha empresa, fosse Era Uma Vez. Mas já tinham outros, mas eu deixei lá guardadinho. Tem tudo a ver? Tem tudo a ver. Mas não podia, mas eu deixei guardadinho. Então eu comecei a pesquisar coisas mais parecidas. E às vezes a gente se engana, por exemplo, de pensar assim: eu vou montar uma empresa de decoração de festas. Então no nome tem que ter alguma coisa relacionada a festas. E nem sempre é assim. Não, você não precisa se prender a esse detalhe de ter, eu vou trabalhar com balões, então o nome da minha empresa tem que ter alguma coisa com balão, balão azul, balão rosa, ou então, sei lá, alguma coisa que envolva o nome balão. E isso não é verdade, você não precisa se prender a isso, sabe? Eu vou abrir uma confeitaria e tem que ter alguma coisa com um nome que seja, no nome que seja relacionado a doce, a chocolate, a bolo, alguma coisa assim do tipo. Não, não é necessário. Isso aí é mito. Você no nome, é claro que se no nome tiver alguma coisa parecida, já vai ficar mais claro ali qual é o objetivo da tua empresa, vai. Mas isso não é uma regra, tá? Não é uma regra. Não precisa, em hipótese alguma, que tenha alguma coisa relacionada ao que tu faz, né? Relacionado ao teu serviço, tá? No nome. Não precisa ter balão, não precisa ter decor no teu nome. Se tiver, maravilhoso, mas não é uma regra a ser seguida, não é necessidade. E aí você pode pensar em coisas que tenham a ver com você, o que você gosta, sabe? O que você se identifica, palavras e expressões. E tudo que for vindo na tua cabeça, tu vai anotando. No meu caso, quando eu comecei a pensar, quando eu tive que fazer essa troca de nome, tá bem recente pra mim, foi agora em janeiro. Então foi um pouco sofrido, foi um pouco doloroso pra mim. E aí o que eu fazia? Eu tenho um caderninho, que não tá nem aqui não, mas eu tenho um caderninho que eu sempre levo ele dentro da minha bolsa, que é o meu caderninho das ideias. E aí tudo que é ideia eu vou e eu anoto nesse caderninho. Ideias de aulas, ideias de tudo. Ideias de tudo. E aí eu separei uma folha lá pra eu ir anotando as ideias de nomes. E aí o que acontece? Como Era Uma Vez, era um dos primeiros que estava lá. Embora eu soubesse que não dava certo, né? Mas essa questão de ter talismã, né? Talismã de ser um amuleto da sorte e tal, um objeto que realiza desejos e tudo. Eu tinha muito essa ideia também de querer algo mais ou menos parecido nesse teor. E aí o que foi que eu fiz? Comecei a pesquisar nome de amuletos na internet. Então eu fui lá, aí tudo que eu pensava, tudo que eu achava na internet, eu ia lá, pesquisava assim, nomes de amuletos. Tá? E aí todos os nomes que eu achava interessante eu ia lá, anotava para depois fazer uma análise. Aí tudo que eu ia me lembrando, tudo que me vinha à cabeça, eu ia e eu anotava lá. Tudo eu anotava nesse caderninho. Depois que eu tinha várias anotações, aí eu começava a ver o que eu achava que era mais legal e tal, e começar a pesquisar se esses nomes já existiam, se já eita, quase não sai. Se já existiam empresas com esses nomes que eu tinha anotado lá. E pra minha surpresa, a grande maioria já tinha. Gente, não é tão fácil assim. Mas eu fui anotando, tudo que vinha à cabeça, eu ia fazendo essas anotações. E é uma das coisas que eu recomendo a vocês. Vai pensando coisas da tua infância, sabe? Alguma coisa da tua infância, que remeta à tua infância, que remeta à tua história, que você pode utilizar também, você pode ir pensando. Então você vai pegando todas essas ideias e vai anotando no caderninho. Depois você vai, no momento que vem a ideia, você nem pensa se ela, eu acho que
pensei nesse nome aqui. Não vou nem pensar se ele vai ser legal ou não. Não, só pego lá, vou lá e anoto. Por quê? Porque às vezes no momento que você pensa, você cria uma opinião a respeito daquele nome. E aí depois, quando você vai olhar de novo, aí você vê que aquele nome, aí você tem uma outra opinião a respeito daquele nome. Sabe, em um outro momento você olha, você lê ele de novo e você acaba que criando uma outra opinião. Então, às vezes você pensa num nome que você acha que não é tão legal, mas aí quando daqui a algum tempo, uma semana, você vai lá e você abre o seu caderninho e você lê ele anotado lá e aí você já passa, mas esse nome aqui, ele é interessante, pode ser, né, uma das opções que eu posso deixar guardadas. Ele não é tão não vou descartar ele não. E aí tá lá, salvo. Porque no momento que você tá pensando, vem muita ideia, vem muita coisa. E aí, às vezes, vem uma ideia que é legal e você deixa passar, né? Porque naquele momento que você pensou, você teve aquele negócio. Não, acho que esse aqui não dá certo, não. Aí esquece. O que você não. A grande maioria das coisas que. A grande maioria das ideias, né, não é das coisas em si, mas das ideias. Ideia é um negócio muito complicado, porque a grande maioria das ideias que você não anota, você tende a esquecer. Isso eu tô falando de tudo, tá? Tô falando de tudo. Esse meu caderninho das ideias, ele é a solução dos meus problemas. Porque quando eu tenho uma ideia de alguma coisa, eu corro lá, não quero nem saber. Eu já corro lá e eu anoto. Porque aí depois eu faço uma análise com detalhes daquilo ali. Porque eu tenho um sério, eu particularmente, eu tenho um sério problema de memória. Às vezes eu tenho uma ideia de alguma coisa e eu não anoto, que já aconteceu comigo. E aí depois eu fico martelando, ai meu Deus, naquele dia eu tive aquela ideia de fazer uma festa assim assado. E eu não tô conseguindo me lembrar. E eu fico zangada porque eu não me lembro. Sabe? É estressante pra mim. Mas faz parte. Não anotei. E aí, por esse motivo, eu comecei a fazer essas anotações. Então, ideia pra mim é uma coisa que foge muito rápido. Se eu não anotar, eu não consigo me lembrar de todas as ideias que eu tenho durante um dia, durante uma semana, tá? Então, por isso que eu anoto. Que aí depois eu vou e eu olho aquilo ali com mais carinho, com mais cuidado. Então, vai pensando nessas coisas. Lembra de coisas da tua infância, lembra de coisas da tua história. O que tu gosta de fazer, que estilo de festa que tu quer fazer. E aí tu vai anotando coisas que tenham a ver com isso, né? Nomes que tenham a ver com isso. E aí tu fica com aquela listinha de nomes. Não se prende a ser um negócio só, vou fazer decoração, então vai ter que ter decor no nome. Não, olha o nome da minha. O nome da minha é Olin. A grande maioria das pessoas não sabem nem o que é Olin. Mas é um nome fácil de escrever e é um nome razoavelmente fácil de lembrar. Ele é pequenininho, né? É uma palavra que não tem uma... Do jeito que tá escrito, você lê, né? Não tem uma pronúncia diferente. Então, é bem bacana. E depois que eu explico pra pessoa o que é, o que significa, todo mundo tem a mesma reação que eu de achar que faz todo sentido, sabe? E faz todo sentido, tá? Então, com o tempo, e outra coisa, mesmo assim, mesmo eu achando que fazia todo sentido, eu ainda demorei um pouco pra decidir por esse nome, por quê? Porque eu lia ele e eu achava estranho. Claro que ele é estranho, ele tá escrito em outro idioma, sabe? Mas estava lá, anotado. Então, de tanto eu mentalizar ele, de tanto eu ler ele, ler as outras opções que tinha, chegou um momento que eu olhei pro meu papelzinho que eu disse assim, não, vai ser esse aqui. É esse aqui mesmo que eu gostei. E pronto, e bati o martelo e nem pensei muito não, já passei para a parte de logomarca, tá certo? Então, é uma ideia bem legal, é isso, é você pensar em vários termos e ir anotando, ok? Vai anotando. Primeira coisa, tá? Então, primeiro tópico, pense em coisas que tenham a ver com você. Objetos ou expressões nas quais você se identifica, tá? Coisas da tua infância, coisas da tua realidade atual, o tipo de festa que tu quer trabalhar, coisas da tua história, tudo que tu for pensando, elementos, palavras, expressões, vai anotando e depois tu olha com carinho para essas anotações, certo? Outro tipo de coisa, outro tipo de ideia, né, que você pode utilizar é você colocar o nome da sua empresa, como o Danilo colocou, o seu próprio nome ou sobrenome, ou nome e sobrenome. O nome da minha empresa poderia ser Grupo Iara, né? Ou Grupo Fernandes,
Ou Yara Fernandes, decoração. Foi uma das coisas que eu fiquei analisando também. Eu pensei também em colocar as siglas do meu nome, né? Yara, meu nome completo, Yara Magalhães Fernandes. Então eu pensei IMF. Só que aí IMF ia ter gente que ia ler como INF, ia ficar um negócio estranho. E aí eu anotei, claro, mesmo achando estranho, mas eu anotei e deixei lá. Era uma ideia que eu tinha. Era uma ideia, mas eu não queria colocar o meu nome. Já o Danilo, como ele já colocou aqui, ele colocou o nome dele, né? É Danilo Decora, né? Danilo. Pronto, Danilo Decora. E deu super certo pra ele, sabe? E tem muitas outras decoradoras, tem muitos outros profissionais, não só decoradoras, como de outros ramos também, de festas e de outras coisas, que colocam o seu nome e que dá super certo. Tá tudo bem. Aqui em Fortaleza tem uma marca de roupas que é a RF. RF Roupas e Acessórios, que é Raíssa Fernandes, né? Que deu super certo. O nome da empresa dela é o nome dela, só que a sigla, ela colocou a sigla RF. E é super conhecida. E deu super certo, tá? Então, assim, é uma coisa, né? Uma ideia que você pode pensar com carinho também. E aí vai muito de você, se você quer colocar o seu nome, se você quer colocar o nome da sua mãe, alguma coisa. Eu não quero colocar o meu nome na minha empresa, mas algum dia eu vou chegar no patamar de ter o meu buffet, né? Em algum momento eu vou ter o meu buffet. Não estou no momento ainda de ter um buffet, mas quando eu tiver nesse momento, quando eu tiver condição de ter o meu buffet, eu quero colocar o nome do meu buffet, o nome da minha mãe. Mas é o nome dela, não é o meu. Sabe, o meu eu tenho esse eu não sei se é preconceito, mas eu nunca quis. Não tenho esse intuito de colocar o meu nome em nenhuma das minhas empresas, tá? Mas isso é muito pessoal. Já tem gente que quer colocar e tem gente que coloca e dá super certo. Então, é uma ideia também. Uma ideia que vale a pena ser analisada. Eu analisei, embora eu já tivesse essa mentalidade de não querer, mas foi uma das ideias que eu de fato analisei, né, que eu de fato pensei com carinho nela, deixei anotadinho lá, junto com as outras ideias que eu tive, e eu olhava ali para aquela, todo dia eu abria a minha folhinha, né, eu olhava ali e via todas as minhas opções, todas as minhas ideias anotadas, e anotava as outras que eu tinha. Minha listinha tava bem grande lá, tinha muita coisa anotada, tá? Então, a outra opção é você colocar o seu nome, colocar o seu sobrenome, ou colocar nome e sobrenome, ou colocar as siglas, a sigla do seu nome, você pegar a primeira letra do nome de um sobrenome, ou então do nome completo. Você pode analisar essas hipóteses, né? Essas ideias, essas opções, tá? São mais opções para você. Então, é a segunda. Terceira, pode ser escrito em outro idioma, desde que tenha escrita e pronúncia fácil. Terceiro tópico, tá? Pode ser, vou ler de novo. Pode ser escrito em outro idioma, desde que tenha escrita e pronúncia fácil. Se preocupem com isso. Por quê? Porque a empresa de vocês vai começar pequenininho. Mas a tendência é que com o tempo ela se torne bastante conhecida e a tua empresa ela se transforme numa marca. Isso é o que eu quero pra minha. E eu aconselho que vocês queiram isso pra de vocês também. Então, futuramente, né, não é só a empresa que faz decoração. É o grupo Olin. Vocês estão entendendo? É Olin. No meu caso, Olin. Então, o que acontece? Quando eu comecei a fazer a análise em outros idiomas, pegar aquelas palavras, aquelas expressões que eu já tinha anotadas ali, comecei a pesquisar elas em outros idiomas, eu descartei muita coisa por ser complexo, por ser difícil de escrever e por ser difícil de falar. Tinham palavras lá em francês, né? Porque eu quis muito colocar alguma coisa em francês, só porque eu não sei falar francês, mas eu acho bonito, eu tenho vontade de aprender. Mas tinham muitas palavras, assim, muito diferentonas, sabe? Muito difícil da pessoa escrever, a escrita realmente bastante difícil.
E a pronúncia, então, nem se fala, uma pronúncia bem diferentona. Você escreve uma coisa de um jeito e você lê de uma forma totalmente diferente. E aí, isso dificulta, esse tipo de palavra dificulta um pouquinho para ela entrar na mente das pessoas. Toda vez que você falar o seu nome, você vai ter que falar várias vezes para a pessoa entender. E se a pessoa quiser escrever, quando você tiver que falar a sua rede social para suas clientes, para seus futuros clientes, para qualquer pessoa que seja, você vai ter que soletrar a palavra todinha e a pessoa ainda vai assim achar estranho. Então, esse tipo de nome é muito difícil, é muito complicado de você trabalhar com ele. Eu não recomendo, eu recomendo que vocês pensem em palavras que sejam fáceis de escrever e fáceis de falar. Pode ser em português e pode ser em outros. Até em português tem palavras que é difícil da gente falar, vejamos e convenhamos, né? Tem palavras aí, o dicionário. Se você pegar o dicionário da língua portuguesa, pelo amor de Deus, tem palavras lá que são bem complicadas, a gente sabe disso. Então, em outros idiomas, então, é que vai ter mesmo, tá? Mas nada impede que você pense, né? Que você pense em algum nome em um outro idioma para a sua empresa. No meu caso, deu super certo. Fui buscar lá no latim, mas deu certo. É uma palavra pequenininha, é uma palavra fácil de escrever. E por ser pequena e fácil de escrever, acaba se tornando fácil de lembrar também. E quando eu dou o significado dela, né? Quando eu explico, Olin, desculpa, Olin significa era uma vez, então a pessoa ela já atribui um significado àquilo ali e fica mais fácil ainda da pessoa se lembrar, tá certo? Então analisem sempre essa questão. Um nome que seja fácil de falar, que seja fácil de escrever e que seja fácil de lembrar. Mais uma vez, fácil de falar, fácil de escrever e fácil de lembrar, certo? Então são três critérios. Os meus mentores, né? Eu pesquisei muito aí e um dos meus mentores fala muito isso. Quando você for criar um nome, né? Achei lá um texto que fala disso. Quando você for pensar no seu nome, você tem que pensar um nome que seja fácil de falar, fácil de escrever e fácil de lembrar, ok? Então, é um outro critério. Mas aí nada te impede de você pesquisar, né, essas palavras. Porque, gente, em português tem tanta empresa, tem tanta microempresa aqui no Brasil que vocês não têm noção. Quando vocês começarem a pensar nos nomes das empresas de vocês e começar a pesquisar, vocês vão ver que o que eu tô falando é realidade e não é brincadeira, não. Tem muita coisa. Então, quando você começa a escrever essas palavras, essas expressões em português e você começa a pesquisar, você vai ver que tem uma infinidade. Que tem uma infinidade de perfis. O melhor canto para você fazer a pesquisa é o Instagram. Porque a grande maioria das pessoas, a grande maioria das empresas estão no Instagram. Então faz essa pesquisa só pelo Instagram, que aí tu já vai ver. Não achou no Instagram e tu começa a ir pro Google, começa a ir para outros, começa a procurar outras buscas, né? Mas começa só pelo Instagram, que aí tu já vai ver a quantidade que tem, você vai se deparar com a quantidade que tem. E aí realmente se torna muito difícil. Às vezes você escreveu lá uma lista de coisas e você olha, meu Deus do céu, nada disso aqui dá certo porque todos esses nomes que eu anotei já existem. Aí você faz o quê? Começa a optar por outros idiomas. Pega aquelas palavras ali e começa a pesquisar, vai no Google Tradutor. Google Tradutor é uma excelente ferramenta. Bota lá no Google Tradutor a palavra em português e aí depois tu começa a pesquisar a tradução dela em outros idiomas. E aí tu vai anotando, sempre anotando. Não esqueçam de anotar, tá? Não acha que vai ficar salvo na cabeça não, porque tu vai ver tantas palavras, tu vai ver tantos nomes que tu vai esquecer. Então anota. Pesquisou lá, esse aqui tá mais ou menos legal, vai lá, pá, anota. Se for uma coisa muito difícil, a escrita muito difícil e a pronúncia muito difícil, eu recomendo que descarte, certo? Escrita e pronúncia difícil, eu recomendo que descarte. Eu descartei, porque realmente é mais complicado, tá? Mas, Mari tá dizendo saudade. Ô, amiga, saudade também, a blogueirinha mais linda. O pessoal tá falando aqui comigo.
Rafaele Rodrigues, seja muito bem-vinda. Mari, seja muito bem-vinda. Anderson, seja muito bem-vindo. Jonas, seja muito bem-vindo. Todos sejam muito bem-vindos a essa live extra aqui, né? Esse período agora de quarentena, eu vou vez por outra fazer uma livezinha extra aqui sobre esse tipo de conteúdo que eu acho bem bacana e que eu acredito que vai ajudar muito vocês, tá? Então, sempre vai anotando, tá? Não deixa de fazer as anotações. Aí foi a terceira dica. Quarta dica, são 5 aqui. Anotei 5 dicas aqui. Quarta dica, pode ser um anagrama também. Uma das coisas que eu fiz foi tentar fazer o anagrama do meu nome, né? Yara. Aí comecei lá. Se eu começar a misturar essas letras, né? Onde é que eu posso chegar? E aí cheguei lá em Raia, R-A-I-A. Qual foi a outra, meu Deus? Ah, teve uma que eu descartei total, que ficou A-R-A-I, né? Araí ou Arai, sei lá. Que se, que se você... Eu achei super estranho, por quê? Porque se você colocar um C na frente, fica um palavrão. E aí eu disse, não vou fazer um negócio desse, porque aí vai aparecer aí, vão fazer meme da minha empresa, não vai ficar legal. Tem que ter cuidado com isso também, tá? Tem que ter bastante cuidado com isso. E aí fui fazendo anagramas e tal, cheguei em várias palavras lá, mas não achei nenhum que ficasse legal não. Tem alguns nomes que se você começar a fazer anagrama, que o que é um anagrama? É você fazer a mistura das letras, né? Você vai misturando essas letras, colocando em ordens diferentes e vendo as palavras que essas letras elas vão formando. E aí você pode fazendo isso. E aí tem alguns nomes que se você misturar, dá um nome legal, né? Mas o meu eu não achei nenhum que ficasse legal, não. É uma opção também, né? Você vai. E eu acho até legal, eu acho isso bem legal. A pessoa vai dizer assim, vai ficar um nome diferentão, um nome que não existe, provavelmente. E a pessoa vai perguntar assim, mas o que significa esse nome? Aí você vai dizer, não, é um anagrama do meu nome. Aí a pessoa, nossa, que legal e tal. E é uma ideia bem legal também, você fazer isso, tá? Mas tem nomes que vão dar certo, que você vai achar palavras legais, vai ficar legal, vai soar com uma pronúncia legal, tudo, mas tem outras que não. No meu caso, eu não encontrei. Então, eu descartei todos os anagramas que eu fiz, combinei todas as letras do meu nome, de todas as formas possíveis, e não encontrei nenhuma forma que ficasse legal, tá? Mas é uma opção que vocês podem fazer também. E a quinta dica é: pode ser uma palavra inventada por você. Você pode inventar uma palavra também. Yara, inventar uma palavra? Pode. Pode sim, você pode pegar e você vai pegando, por exemplo, você pode pegar no meu caso, Yara Fernandes, eu poderia pegar as 3 primeiras sílabas dos meus 3 nomes, né? Nome e sobrenome, os 2 sobrenomes. E poderia combinar elas. Eu poderia pegar, sei lá, uma expressão, uma frase que eu acho legal e pegar as sílabas, eu tô falando essas 10 que foram as 10 que eu tive, né? Peguei a primeira sílaba de cada palavra daquela frase e fui tentando combinar, tentando achar uma palavra que ficasse legal. E aí eu fui. Gente, eu pensei em todas as possibilidades, né? Fui pegando tudo e sempre anotando no papelzinho. Meu caderninho ficou lá, a folhinha, e aí aqueles que eu ia descartando, eu ia riscando. Ia passando um risquinho pra descartar porque não dava certo. Mas você tem a possibilidade de inventar um nome, né? O nome do Lawander foi um nome que a mãe dele inventou. E é o nome dele, é um nome próprio. O nome do pai dele é Laudame. Então ela se baseou no nome do pai dele, mas inventou o nome dele, Lawander. E tá tudo bem. E deu super certo. E eu conheço ele há bastante tempo. E todo mundo que conhece ele se adaptou ao nome dele, sabe? As pessoas. Pra gente é um nome super comum. Quando você conhece ele, como é teu nome? Lawander. Acha estranho, mas aí depois você vai lá e você se acostuma, tá? Você se acostuma. Então você nada te impede também de tu botar aí a tua criatividade no papel e criar, inventar um nome. O nome da minha é Artes da Adri.
queria mudar, mas não consigo. Pronto, Adriana, pois pega todas essas ideias, né, essas 5 dicas que eu passei e começa a pensar em ideias e vai anotando. Sempre com caderninho. Separa um caderninho, ou então, se não tiver nenhum caderninho aí reservado, pega uma folha de papel, né, uma folha de papel ofício, deixa ela ali já juntinho com a caneta, e aí toda a ideia que tu for tendo dessas 5 dicas, né, tu vai pegando essas ideias e tu vai salvando elas mesmo, vai escrevendo. Vai escrevendo, que aí com o tempo tu vai começar a olhar para aquilo ali, tu vai começar a ter preferências, né? Tu vai começar a olhar para todas aquelas palavras, todos aqueles nomes que estão anotados lá e tu vai começar a ter as tuas preferências. E aí tu vai pegando as tuas preferências, vai deixando elas separadinhas, ou então vai circulando e vai com o tempo analisando analisando elas com mais cuidado, com mais detalhes. E sempre pesquisando na internet para ver se esses nomes não existem, fazendo todas as pesquisas possíveis, tá? Porque para não correr hoje já aconteceu o que aconteceu comigo. Eu tive que mudar o nome da minha, mas para ser bem sincera, eu acho que foi no momento certo e eu mudei para um nome que deu super certo, porque hoje eu tô mais satisfeita com o nome da minha empresa do que o nome antigo. Era Talismã e eu mudei para Olin. E eu tô super satisfeita com o meu nome, tem muito mais a ver comigo, né? E com a missão, com os valores da minha empresa. Então, foi um nome que deu super certo. E que no início, olha que no início foi um nome que eu quase que eu passava o risquinho lá, quase que eu descartava ele por achar estranho. Mas eu disse, não, vou deixar ele guardadinho aqui, é um nome que é fácil de escrever, é fácil de falar, tá dentro dos critérios, né? Então eu vou deixar ele guardadinho aqui e vou, vez por outra, dar uma olhadinha pra ele com mais carinho. E aí, todo dia eu ia, olhava ali pra ele, pra todos os outros que eu já tinha, as outras preferências que eu já tinha, né, destacado no meu caderninho. E aí chegou um momento que eu olhei pra ele e eu disse, não, vai ser esse. Deu aquele insight assim, eu olhei e bati o martelo. E vai ser esse, e nem pensei mais não. Disse, pronto, eu tô definindo, não vou mais nem pensar não. Porque quanto mais eu pensar, pior vai ser. Já que eu já defini, já gostei, já decidi, então pronto. Então não vou... E aí foi, tá? Então, não é um processo fácil. É como eu tô dizendo, não é um processo fácil, é uma coisa demorada. Você tem que ter várias ideias, ir anotando e ir visualizando essas ideias, certo? Porque realmente vai ter um momento que você vai olhar pro seu caderninho, para suas anotações, e você vai bater o martelo e vai dizer assim, não, vai ser esse aqui. E vai ter outros nomes que com o tempo você vai lendo, né? E você vai vendo, não tem nada a ver, eu não gostei. E aí você vai riscando, certo? Mas se em algum momento, então, foram essas as 5 dicas, tá? As 5 dicas. Primeira, pense em coisas que tenham a ver com você, objetos ou expressões nas quais você se identifica. Segunda, pode ser seu nome e sobrenome, ou nome e sobrenome, ou a sigla do seu nome, né? Você vai analisando tudo, vai anotando. Terceira, pode ser escrita em outro idioma, desde que tenha escrita e pronúncia fácil. Quarto, pode ser um anagrama do seu nome ou de alguma outra palavra que você acha legal. E quinto, pode ser uma palavra inventada por você. Então, essas são as 5 dicas. Se você pegar essas 5 dicas e você pegar de cada uma delas e começar a fazer anotações, você vai ter uma infinidade de ideias. E aí, com o tempo, você vai descartando, né, o que você realmente vai começar a achar que não tem nada a ver e vai circulando aquelas suas preferências, certo? Então, dessas 5 dicas. Aí, vamos lá. Alguns detalhes em relação a essas 5 dicas, em relação a essas... Anotei aqui alguns 3 detalhes, alguns pontos que você tem que ter atenção em relação a essas anotações que você vai fazer dessas 5 dicas, certo? 3 pontos. 3 pontos para você levar em consideração. Primeiro deles, eu até já falei. Saiba que você vai demorar um tempo para se acostumar. E aí é onde está a importância de tu anotar. Olha que interessante, vou ler de novo. Saiba que você vai demorar um tempo para se acostumar. Quando você vai anotando, tá?
o nome da tua empresa não vai ser uma coisa que tu vai definir em um dia, vai ser uma coisa que tu vai passar dias para tu definir. Mas olha que interessante, quando você vai anotando, todo dia você vai tendo uma ideia diferente, você vai olhando ali para aquelas tuas anotações e tu vai vendo todas aquelas ideias que tu teve, né? Vai analisando todas elas, com o tempo tu vai começar a fazer esses descartes e algumas vão ficar lá. E aí vai sempre ter aquele nome que tu vai olhar, que tu vai achar estranho, mas que tu não vai conseguir deixar ele de lado. Tu vai dizer assim, não, ele é estranho, mas ele vai ficar aqui. E aí com o tempo tu vai se acostumando, sabe? Tu vai se acostumando. E às vezes você bate o martelo com um nome que você não sabe nem o porquê que você tá batendo o martelo, mas é um nome que você achou que dava certo, que ficava legal, mas que você ainda assim você acha estranho. Foi o que aconteceu comigo quando eu coloquei Talismã. Olin já foi mais definitivo, né? Eu já bati o martelo e pronto, e não pensei mais. E já quando eu pensava no significado, pra mim já tinha tudo a ver. Eu penso no nome, eu já penso no significado, e aí já linko tudo. Não, tem tudo a ver. Mas Talismã, no início eu achava estranho demais. E aí com o tempo eu fui me acostumando. Com o tempo mesmo, eu fui me acostumando. E todo mundo foi se acostumando. Então, uma coisa assim, vai levar um tempo pra você se acostumar. Mas depois que você se acostuma, pronto. Pronto, aí pra você passa a ser a coisa mais normal do mundo, passa a ser o nome mais lindo do mundo, você fica super satisfeita. E aí é só continuar, né? Continuar fazendo as outras tarefinhas da empreendedora do ramo de festas, que não é só o nome, é logomarca, né? Marketing, redes sociais, todas essas coisas, que vai ficar para uma outra live. Mas saiba disso, tá? Não vai ser, saibam disso. Não vai ser, nem sempre o nome é aquele nome que você de cara, você olha e você acha massa. Às vezes é um nome que você passa um tempinho e você se acostuma com ele. Só que aí depois que você se acostuma, aí pronto, aí você não quer outro. Tá bom? Então, esse foi o primeiro detalhe. Segundo detalhe, é sempre fazer pesquisas na internet para verificar se esse nome, se esse domínio, ele está disponível. Como eu disse, o primeiro local que eu já recomendo logo que vocês pesquisem é no Instagram. Porque o Instagram e Facebook, né? Mas agora os dois estão caminhando juntinhos. Normalmente quem tem conta no Instagram já tem a conta no Facebook também. E no Instagram, para você ter uma conta comercial, você obrigatoriamente tem que ter o Facebook. Então, tem que ter o Facebook e tem que criar uma página lá no Facebook para poder linkar o teu negócio, né? Com aquela página no Facebook. Então, Instagram e Facebook, faz essa busca. E principalmente o Instagram. O Instagram é bem mais prático, eu acho. Então já vai lá, faz aquela pesquisa ali faz aquela pesquisa, né, pra ver se esse nome já existe. Se não achou no Instagram, aí tu parte pro Google. Faz uma pesquisa, né, mais aprofundada. Pesquisa no Google, certo? Ah, não encontrei no Google. Aí pronto, aí agora sim você pode começar a fazer pesquisas. Aliás, ainda tem uma outra pesquisa que é nesses sites de domínio, né? HostGator, por exemplo, para ver se o domínio daquele nome ele está disponível. Que domínio é esse? O domínio da internet, para você criar o seu site, certo? Porque às vezes a pessoa ela só fez ali, criou aquele domínio ali, tá lá, ela não usa, não tem site, não tem nada, não tem Instagram, não tem nada, mas aquele domínio ele não está disponível. E aí se tu quiser criar o teu site, já não tem como. Com aquele nome, não tem como, porque aquele nome ele já foi comprado por outra pessoa. Então faz essa pesquisa também. Oi, Edna. Edna Santos, né? Santos Edna Teixeira. Bom dia, Edna. Tá mandando um oi. Seja bem-vinda também. Já tô quase no finalzinho da live, mas a gravação vai ficar disponível, tá? Então esse foi o segundo porém, né, de você, a segunda coisa, o segundo tópico para você ficar atento em relação aos nomes que você anotou. E isso vai te ajudar, inclusive, a descartar vários nomes, várias ideias tuas. Isso é natural, gente.
É natural. Anotou um monte de coisa. Quando você começa a pesquisar lá, que você vê que já tem, você tem que ir descartando aqueles nomes que já existem. Começa a pensar neles em outro idioma, mas em português já não dá mais, porque já existe, e aí você vai descartando. É o jeito, tá? Não tem outra saída, não. Tá? E o terceiro tópico, né? Chegou um momento, por exemplo, que a Yara tem 2 nomes aqui que eu gostei muito. Olha que interessante. A Yara tem 2 nomes aqui que eu gostei muito. Achei super legal. Que tá super disponível, que eu posso colocar qualquer um dos dois, que ninguém tem esses nomes aí nas suas empresas, não tem rede social, domínio tá disponível. E eu posso ter qualquer um dos dois, eu só preciso escolher. E aí você tá super na dúvida. Uma das coisas que pode te ajudar a sair dessa dúvida é tu fazer uma enquete nas tuas redes sociais. O Instagram, ele permite isso. Então, o Instagram, tu pega lá um stories, né? E aí, naquele stories, aí tu pode fazer essa pergunta. Pessoal, tô querendo definir aqui o nome da minha empresa e tal, e eu estou em dúvida entre 2 nomes aqui. Queria que vocês me ajudassem votando. E aí você vai lá e botar a enquetezinha, coloca de um lado o nome, de um lado o outro, e as pessoas vão só clicar e naquele nome que elas acham que é melhor. E aí você pode se basear por isso aí, né? Então, abre essa enquete, faz a enquete também com as pessoas mais próximas de você, né? Pergunta no grupo da família, manda no WhatsApp, o que vocês acham melhor? As pessoas que moram junto contigo, pede a opinião de outras pessoas também, porque a opinião de outras pessoas vai te ajudar muito, vai te ajudar demais. Eu, em momento algum, eu tomei a minha decisão, eu tomei sozinha, mas não foi 100% sozinha, né? Não foi 100% sozinha. Quando eu cheguei na palavra, quando eu cheguei em algumas palavras, Olin e tudo, eu comecei a pegar esses nomes e comecei a pedir opinião. O Lawanda sempre estava me dando opinião e me dando ideias também, junto comigo. A gente passa o dia todinho junto na mesma sala, trabalhando. Então, ali do lado direto. Minha mãe, meu pai, meus irmãos também sempre conversando com eles, dizendo, eu tive essa ideia aqui hoje, o que vocês acham? E aí eles iam me dando as ideias deles. Tinham nomes que eu falava pra eles que eles diziam assim, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. E aí eu ia lá e analisava com calma e descartava. E assim foi. E assim foi. Então, é um processo que você tem que ir com calma para ele. Definir o nome da sua empresa, ter a total consciência que não é uma coisa que você vai definir em um dia, tá? Tenha total consciência disso. É uma coisa que você vai definir, você vai precisar de tempo para isso. Então, por que eu decidi falar disso agora? Porque foi uma coisa que eu passei super recente, tá super recente pra mim. Foi dolorido, foi muito dolorido, porque tinha dias assim que eu olhava assim, quando eu não aguentava pensar. Eu queria definir o mais rápido possível também, avexadinha, né? Apressadinha, querendo definir isso. Eu olhava assim, meu Deus do céu, já tá passando do tempo de eu definir o nome desse negócio. E não definia e não saía nada, sabe? Mas assim, calma mesmo. É com calma, gente. É com calma mesmo. Tá? Vai ter gente que vai ter mais facilidade, vai ter gente que vai ter mais dificuldade. É super normal isso. Você só precisa tomar esses cuidados para que você não precise passar por isso 2 vezes, que nem eu, tá? Então, pesquisa, faz todas essas pesquisas possíveis para ver. Quando eu coloquei o nome Talismã, eu fiz uma pesquisa muito superficial. E aí, por esse motivo, eu fui lá e coloquei o nome. E aí, quando eu fui fazer uma pesquisa mais aprofundada, né, verificar domínio na internet, verificar todas as possibilidades, e aí eu vi que já tinha coisa demais. Já tinha coisa demais. E aí não deu. Não deu pra continuar com esse nome. Tá certo? Então era isso. Essas eram as dicas que eu queria passar pra vocês. Eu acho que são dicas muito importantes. Se vocês pegarem essas 5 dicas, as 5 primeiras dicas que eu dei pra vocês e começar a fazer, né, os rascunhos de vocês vão ter muitas ideias. Muitas ideias mesmo.
E vai lembrando, como sempre vou dizendo, vai lembrando de coisas também da tua infância, coisas que tu gostava de fazer, sei lá, vai pensando coisas da tua vida, elementos da tua vida, coisas que tenham a ver contigo, coisas que tu acha que tem a ver com a tua empresa, com a missão, com o propósito da tua empresa, e tu vai anotando. Vai anotando mesmo, porque aí vai chegar um momento que você vai encontrar um nome que seja super legal. E essa é a primeira etapa, né? Depois que você passa dessa primeira etapa, aí a gente vai para a segunda etapa, que é o quê? Logomarca. E aí a logomarca é um outro processo. Só que a logomarca é um processo que eu particularmente eu acho mais fácil, certo? Logomarca eu acho mais fácil do que o nome. Então, em uma outra live eu falo dessa questão de logomarca. Ah, já tenho o meu nome definido, e agora? Como é que eu vou fazer a logomarca? E aí você pode, aí eu vou dar algumas ideias para vocês também. Eu passei por todo esse processo bem recente, então eu tô com muitas ideias, eu tenho muitas coisas aqui para passar para vocês. Mas fica muito conteúdo para uma live só. Nesse momento, quem não tem o nome ainda, ou quem já tem e quer mudar, precisa mudar, pega essas dicas e te preocupa única e exclusivamente agora com o nome, certo? Única e exclusivamente com o nome. Depois, aí você passa a se preocupar. Depois que você tiver o nome, aí você se preocupa com logomarca. A logomarca vai ser um processo bem mais rápido e mais fácil também, tá certo? Então, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Esse é o momento. Nós já vamos finalizar, já vou finalizar a live, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, se alguém quiser me chamar ao vivo, chama aí que eu aceito. Esse é o momento de vocês falarem alguma coisa. E, gente, quem não tá no decoradoras, né? Principalmente decoradoras, que não estão no grupo do Telegram ainda, entra que mais tarde eu vou liberar mais 3 aulas, tá? Mais 3 aulas super importantes da oficina de projeto digital. Então já tem 7 aulas lá. Nós vamos fechar com uma. Já tem 8 aulas lá. Nós vamos fechar hoje com mais 3 aulas, 11 aulas. Então já tem muita coisa para vocês irem assistindo, irem praticando, irem abrir a telinha do PowerPoint, abrir a telinha do PowerPoint e ir mexendo lá. Projeto digital é muito bacana, é muito massa. Foi o que me inseriu no mercado assim, com tudo mesmo. No momento que eu tava fraquinha ali, tava querendo entrar, tava, né, com poucos clientes e tudo, eu fui lá e comecei a implementar projeto digital na minha empresa e aí eu dei um salto. Então, inclusive é uma das coisas, né, para quando você for lá, ó, primeira etapa, nome, segunda, logomarca, terceiro, redes sociais. E aí as tuas redes sociais tu tem que alimentar com alguma coisa. E o projeto digital, ele te dá a oportunidade de tu criar um portfólio virtual, sabe? Então tá lá, tá totalmente gratuito. É presente de quarentena para vocês. Entra no grupo do Telegram e acessa essas aulas, assiste. Agora é um curso, é o que eu tô dizendo, é um curso. Vão com paciência, que não tem aula de projeto digital pronta ainda não. Nós estamos aprendendo as ferramentas básicas, mas a gente vai chegar lá, tá bom? Danilo tá dizendo, acredito que foi bem objetiva. Muito obrigada, Danilo. Espero que é exatamente isso que eu começo a live pensando, meu Deus do céu, eu tenho que fazer com que as pessoas entendam. Eu não posso complicar, eu tenho que facilitar aqui, que é para conseguir passar a informação da melhor forma possível. E esse tipo de feedback me deixa muito feliz, porque aí eu sei que deu certo. Gente, a live tá finalizando, ninguém tirou dúvidas, então já vou finalizar. O Instagram já tá me expulsando aqui 20 segundos para ele me expulsar. A gravação dessa live vai ficar disponível aqui. Se tem alguma amiga, algum amigo teu que quer fazer, né, que tá nesse processo de definir o nome, tá sendo árduo, já envia essa live. E também vou colocar a gravação no YouTube. Vai